Fala, galera do Primeira Descida, sejam muito bem-vindos ao Time Out, o primeiro podcast do Primeira Descida, dando uma pausa no futebol americano realizado aqui em São Paulo, disputado para falar da principal liga de futebol americano, a NFL, que já teve início, já tivemos aí alguns jogos pela semana 1 da pré-season, né, a pré-temporada. Vamos falar dos resultados, falar dos destaques. Eu sou o Rodrigo Nascimento, estarei apresentando essa primeira edição do podcast e estará junto comigo participando aqui deste momento solene da NFL, ganhando espaço no Primeira Descida, com o Vitor Herman e também o Menino Ornelas, né, o nosso grande Mauro Naves aí do futebol americano. Bom, gostaria primeiro que os companheiros aí do podcast saudassem o pessoal que está ouvindo este programa. Por favor, se apresentem, meninos, não fiquem com vergonha. Bom, vou aproveitar a grande honra de ser chamado de Mauro Naves do FABR, porque não sei por que isso aconteceu. Mas é isso, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Matheus Ornella, sou um dos colaboradores do Primeira Descida, seja com a parte de matérias escritas, de vídeo, de pitaco, na sideline, fazendo de tudo um pouco. Estamos com essa ideia de projeto para falar um pouco mais para a galera que curte o NFL também, né? O lugar onde o clubismo não impera. E é isso, da minha parte é isso, Herman. E aí, galera, valeu Matheus, valeu Nascimento. Aqui é Victor Herman, faço também parte da equipe do Primeira Descida já há um tempo aí. A gente está nesse projeto novo, né, de fazer um podcast, de apresentar também, além do futebol americano em São Paulo, o futebol americano da NFL. Primeira Descida. Então agora a gente vai trazer um pouco para tudo isso que a gente faz para esse universo da NFL, né? Ótimo, galera. Bom, antes da gente entrar nos destaques, quem foi que chamou a atenção dessa primeira semana, vamos passar rapidinho pelos resultados da semana 1, né, da pré-temporada, que começou na quinta-feira, no dia 8 de agosto, começou com o Buffalo Bills vencendo o Indianapolis Colts por 24-16, os outros jogos foram realizados no mesmo dia, no duelo das equipes de Nova York, o Giants levou a melhor em cima do Jets 31-22, o Browns venceu o Washington Redskins por 30-10, vitória do New England também sobre o Detroit Lions por 31-3, o Miami Dolphins venceu o Atlanta Falcons por 34-27, o Tennessee Titans também estreou com vitória 27-10 sobre o Philadelphia Eagles, o Jacksonville perdeu de 29-0 para o Baltimore Ravens, o Panthers venceu o Chicago Bears por 23-13, o Green Bay Packers venceu o Houston por 28-26, o Arizona venceu o Los Angeles Chargers por 17-13 e o Seahawks venceu o Denver Broncos por 22-14. Na sexta-feira, no 9 de agosto, mais jogos, vitória do Pittsburgh por 30-28 em cima do Tampa Bay e o Vikings também estreou com vitória sobre o New Orleans Saints 34-25. A rodada foi fechada com 3 jogos realizados no sábado, com vitória do Chiefs por 38-17 para cima do Cincinnati Bengals. O Raiders venceu 14-3 o Los Angeles Rams e, por fim, uma vitória aí do 49ers por 17-9 sobre o Dallas Cowboys, para a tristeza de Vitor Herman, né? Ele aí que é fanático pelo Dallas Cowboys. Bom, já que falei dele... Mais ou menos. Não foi tão triste assim. É pré-temporada. Ó, até o final do terceiro quarto, a gente tava ganhando. A gente só perdeu quando entrou os reservas dos reservas pros dois times. Então, tô tranquilo. Então, beleza. Então, começando com você aí, qual foi o seu destaque da primeira semana? Quem você acha que merece aí ganhar os destaques? Sabemos que a pré-temporada geralmente são jogadores reservas que atuam a maior parte do tempo. Conte-nos aí a sua visão, quem foi o grande destaque aí dessa primeira semana? Então, eu colocaria como destaque, assim, já visando até a temporada regular, os rookies do Chiefs, assim, é um time que, principalmente na segunda rodada, subiu na draftar um wide receiver, já pensando numa possível punição ao Tyreek Hill, né, sobre aquela questão de violência doméstica e tal. O Mecole Hardman, né, que ele, na vitória contra o Bengals aí na pré-temporada, ele teve em 2 recepções, anotou touchdown, teve um tempo de jogo que normalmente titulares têm, né, de apenas um período, às vezes menos que isso. Então,
o Tyreek Hill acabou não sendo punido, né, nessa questão aí que eu comentei. Então vão ser 2 alvos durante a temporada para o Patrick Mahomes. Também teve uma outra escolha na segunda rodada dos Chiefs, que foi o Juan Thornhill, que é um safety, e tá chegando o Mathieu, que é um safety também, ou seja, mais uma dupla. Tivemos, como eu falei, de recebedores aí, uma nova dupla de recebedores pro Chiefs, agora uma nova dupla de safeties pro Chiefs também. Então vai ser interessante ver como o time de Kansas City vai iniciar a temporada com essas novidades. E você, Ornelas, o que você deixa como destaque aí dessa primeira semana? O que chamou a sua atenção? Bom, eu vou trazer aqui menos jogadores, vou trazer um destaque ofensivo e um defensivo que realmente me agradaram. O ofensivo, eu juro que não é clubismo, é o Preston Williams, calouro undraft da equipe do Miami Dolphins, né, que venceu o Falcons por 34-27, né. O Preston Williams, para quem não conhece, é um recebedor que é o recebedor com mais jardas em uma temporada por Colorado State, que foi o college onde ele finalizou a carreira universitária. É um cara que teve passagem por Tennessee e teve problemas extracampo lá e acabou até caindo para Colorado State. Era um cara que era considerado por muitos um material de top 100 e acabou nem sendo draftado e teve uma primeira semana assim invejável, 4 recepções, 97 jardas. Não teve nenhum touchdown, mas uma média de 25 jardas por recepção. Mostrou que está numa sintonia boa com já o Josh Rosen, que foi o QB que atuou boa parte do tempo com ele. E foi assim muito, muito legal ver ele atuando. A gente sabia dos problemas que ele teve, né, extracampo. E defensivamente meu destaque vai pro Mac Wilson, linebacker, que foi draftado pelo Browns. Ainda falando um pouco sobre os novatos, ele foi draftado na quinta rodada pela equipe do Cleveland Browns. Mac Wilson, linebacker de Alabama, mais um grande cara defensivo que Alabama põe na NFL. É um cara que caiu bastante no draft porque o Saban não gostou muito que ele tinha a opção de jogar mais um ano. Ele acabou optando por ir pro draft, e isso acabou prejudicando um pouco ele, mas logo no primeiro jogo ele já teve 2 interceptações, uma delas inclusive foi uma pick six contra o Dwayne Haskins, né, o quarterback draftado pelo Washington. Então assim, a gente teve muitas coisas legais. Daniel Jones também jogou bem nessa primeira aparição na NFL, o Murray fez seu barulhinho, mas esses são os 2 caras que eu gostei bastante assim de ver nessa primeira semana. Ótimo, ótimo. E aí, Herman, você discorda da Ornella? Já vamos tumultuar aqui, galera. Não, assim, eu ia até comentar nessa questão do que ele falou sobre o Dwayne Haskins, que esse vai ser um dos pontos que a gente vai levar para a temporada regular, né? As chances do Dwayne Haskins de ser titular na NFL. Depois dessa primeira semana na pré-temporada, é claro que pré-temporada é difícil de julgar bastante, mas essas chances diminuíram um pouco, né? Porque os comentários dos analistas que assistem o camp do Washington Redskins, pelo que eu li, não gostaram muito do que viram. Eu também não gostei do que eu vi na derrota para os Browns, né? Foram 2 interceptações, aproveitamento aí na casa dos 50 e poucos %, foram 8 passes completados apenas. Então, assim, eu acho que ele tá longe do Keenum, que deve ser o starter, né, o titular, e tá atrás também do Colt McCoy, né, que seria o backup ali do Keenum. Então, acho que nas próximas, o Gruden, né, que é o head coach, que não é o irmão do head coach do caramba, me fugiu agora, do Oakland Raiders. Então ele falou que vai dar mais tempo na última semana pro Haskins para ver se ele vai poder já chegar animado para a temporada regular, mas provavelmente ele não tá na frente nessa corrida, né? Mas assim, Herman, assim, pela maneira que eu vejo, né, eu acho que até quando a equipe trouxe o Case Keenum depois da lesão horrível que o Alex Smith teve ano passado, o Keenum meio que veio, eu acho que para assumir essa responsabilidade, independente do cara que chegasse à equipe. Que o Redskins com a 15ª sabia que não ia conseguir pegar o Kyle Murray, né, que era o quarterback, apesar de não ser o quarterback que eu mais gostava do draft, era o que todo mundo sabia que ia sair primeiro.
Eu acho que o time fez certo. Não acho que o time vai estar errado em bancar ele logo de cara. Eu acho que ele, assim, vem de um sistema muito catch and throw, que é o High State. Um sistema onde os recebedores acabaram inflando muito os números do Dwayne Haskins. E eu acho que, assim, ele tá num sistema totalmente diferente. Acho que não só ele, todos os quarterbacks calouros sofreram um pouco isso, porque a quantidade de jogadas que você desenvolve no college para NFL é totalmente diferente, absurdamente maior. E eu acho que o Case Keenum tá bem na frente até. Acho que mesmo que o Dwayne Haskins faça 3 próximos jogos muito bons, ele deva ser o titular na semana 1. Ótimo. Bacana aí os destaques aí, tanto de Victor Herman quanto de Matheus Ornelas, nessa primeira semana da pré-temporada da NFL 2019, que essa semana tem mais jogos. A partir agora desta quinta-feira, dia 15 de agosto, já teremos mais 5 jogos, inclusive um deles com transmissão da ESPN. Vamos passar então aí os próximos jogos dessa semana, começando agora na quinta, como eu falei, às 20 horas, o Jacksonville vai encarar o Philadelphia Eagles. Às 20h30, mais 3 jogos, o Atlanta Falcons encara o New York Jets, o Washington Redskins enfrenta o Cincinnati Bengals e o Baltimore Ravens recebe o nosso querido Goiás de Wisconsin, o Green Bay Packers, o maior time da liga, né? Todo mundo sabe disso, eu sei que o Herman e o Ornelas concordam comigo. Fechando na quinta, teremos Arizona. A gente vai ter que criar o barulhinho do clubismo nesse podcast. Pois é, que nada, rapaz. Bom, e aí fechando às 21 horas, Arizona Cardinals versus Oakland Raiders. Esse jogo provavelmente será o jogo transmitido pela ESPN. Na sexta-feira, dia 16, mais 3 jogos, o Carolina Panthers enfrenta o Buffalo Bills, New York Giants enfrenta o Chicago Bears e o Tampa Bay Buccaneers encara o Miami Dolphins. O gigantesco Miami Dolphins. Por favor. Ah, sim, claro. Os golfinhos gigantescos, golfinhos agora amigos de Duzão. Duzão está lá e ficará todos aí na expectativa, que não deve acontecer, né, galera? Já todo mundo sabe que dificilmente ele terá uma oportunidade, dificilmente ele será um dos 53 jogadores do Dolphins que estarão aí na fase regular. Querem comentar alguma coisa sobre o Duzão, aproveitando que o Miami Dolphins foi assunto? Lembrar que ele foi feita a transição dele nas linhas ali, de linha defensiva para linha ofensiva. Ele tá treinando como guard, né? Acredito que essa possibilidade, assim, já era pequena. Ele tá entre os 53 no roster, né? Mas se mudaram ele ali, fizeram a transição de posição para ele, acredito que vira uma qualidade que talvez outros, até aqui no Brasil, pela disparidade técnica entre ele e os demais, né? Então, talvez não olharam para esse lado, e quando ele estava até fazendo o camp para poder fazer o treinamento pelo aquele evento internacional de escolher um atleta para a NFL, talvez não viram isso, e treinando no dia a dia mostraram para ele que pode ser que ele seja mais útil em outra posição, e eu acho que isso aumentou as chances dele. Não estou dizendo que ele vai estar entre os 53, mas isso aumentou um pouco essas chances. Compreendido. E aí, Ornelas, concorda com isso? Eu particularmente não muito. Eu acho que, assim, o Duzão é um cara que, assim, eu acho que é admirável tudo que tá acontecendo. A gente tem que agradecer mesmo por a NFL ter aberto as portas para um brasileiro, oriundo do FABR, né? A gente fala sempre do cara e tudo, mas é um cara que se formou todo lá fora, né? Mas a verdade é, a rotação que existe entre o interior de linha defensiva e os jogadores de linha ofensiva é muito menor. Então, por exemplo, o sistema que Miami implementa agora do Flores era um sistema que talvez até eventualmente ele conseguisse às vezes uma rep ou duas na pré-temporada, o que eu já achava muito difícil. Agora, como guard, eu acho que isso diminui ainda mais. Ele vai ficar no practice squad da equipe, né? Porque é o acordo internacional do contrato que ele assinou. Mas, assim, é chato a gente falar isso, mas eu acho que, assim, produção ser acionado, para ele realmente ser colocado numa partida, ele até tava equipado, tudo no jogo contra o Falcons.
Mas assim, para ele realmente ser utilizado, eu acho que assim, todo respeito, teria que acontecer às vezes alguma coisa muito séria com relação à lesão de jogadores, ou ele teria que se desenvolver num nível muito absurdo num espaço muito curto de tempo, que para quem joga futebol americano ou assiste, estuda, sabe que é bem inviável isso. Entendi. Então fica aí o conselho do Ornelas, né? Você que é fã do Duzão e tá escutando o podcast, comece aí a fazer práticas de magias aí para tirar alguns jogadores que estão no caminho do brasileiro Duzão aí, um dos brasileiros presentes na NFL, né? O outro é o Cairo Santos, que agora está no Buccaneers. Bom, seguindo aqui na tabela dos jogos dessa semana, no fim de semana também teremos jogos, no sábado serão 5 jogos, o Indianapolis Colts enfrenta o Cleveland Browns, o Tennessee Titans enfrenta o New England Patriots, o Steelers enfrenta o Chiefs, Houston Texans enfrenta o Detroit Lions e o Los Angeles Rams encara o Dallas Cowboys. O gigante Dallas Cowboys. Como vocês perceberam, tem realmente pessoas que não compreendem mesmo. Coitado do Dallas. Só na lista da Forbes o Dallas é o maior. Bom, seguindo no domingo, teremos 2 jogos, e esses 2 sim terão transmissão da ESPN. O Los Angeles Chargers encara o New Orleans Saints e o Minnesota Vikings encara o Seattle Seahawks, né? O primeiro jogo às 17 horas e o segundo às 21. E fechando a semana 2 da pré-temporada, na segunda-feira, às 21 horas, também com transmissão da ESPN, Denver Broncos e San Francisco 49ers. Lembrando, já que comentamos a ESPN, também vale dar uma dica aí ao fã de NFL, que ele pode acompanhar todos os jogos da pré-temporada de forma gratuita no Game Pass, mas são só os jogos da pré-temporada. Porém, para quem quer saber da temporada completa, a Vivo anunciou durante essa semana, anunciou ontem, na verdade, né, divulgou ontem, que já vai ter novamente a mesma promoção que teve no ano passado, na temporada passada da NFL, em que toda temporada terá um preço acessível aí para o fã brasileiro de NFL. Então você que é assinante da Vivo, entre lá no site da Vivo, confira a promoção, veja direitinho como que vai ser, mas aparentemente o primeiro pacote está no valor de R$ 29,90 e é lógico, tem outros pacotes lá disponíveis. E você que não é da Vivo, mas é fã de NFL e quer saber mais, quem sabe aí pode ser uma oportunidade para trocar de operadora. E se quiser dividir conosco o seu acesso, só entrar em contato com o pessoal da Primeira Descida. Queremos muito ter acesso ao Game Pass, e se alguém da Vivo, por acaso, escutar o podcast, também aceitamos uma parceria aí. É isso. Bom, vamos seguir em frente, né, galera? Estamos concordando, somos a favor disso, né? Chega desses links aí que nos salvam diversas vezes pela internet. Bom, já que o Herman estava falando tanto do poderoso Cowboys, vamos falar aqui do menino mercenário, né? Vamos falar de Prescott, o quarterback que quer ser o mais pago de todos os tempos aí. Ele está tentando um acordo com o Cowboys, né? Tá meio difícil. Aliás, o Cowboys está com uma tremenda dificuldade para acertar aí com alguns jogadores, né? De acordo aí com a NFL Network, né? A jornalista Jamie Slater, o Prescott recusou aí uma primeira oferta de renovação feita pela equipe dos Cowboys. De acordo com a informação que ela divulgou, a primeira proposta girava em torno de 30 milhões por ano, né? 30 milhões de dólares. Mas o jogador estaria exigindo um valor um pouco mais acima de 40 milhões por ano, o que lhe daria o maior salário, né? Seria mais ou menos 5 milhões mais alto do que o maior salário do momento da liga, que é do Russell Wilson, o jogador do Seattle Seahawks. E aí, meus amigos, vocês, na opinião de vocês, Dak Prescott merece esse salário de 40 milhões? Será que não está desejando muito o garoto, né? Como diz o craque Neto, será que, né, ainda jogou com quem, né? Craque de quem? Então, gostaria que vocês falassem. Eu peço a opinião antes do Victor Herman, porque o clubismo vai explodir quando ele começar a falar. Então, eu quero começar para a gente ter um pouco de lógica ainda no que a gente está falando. Eu tava até conversando com vocês um pouco antes da gente começar, né, a gravar, que assim, o grande problema do que aconteceu com o salary cap o salário do Dak Prescott foi, na minha opinião, foi o salário do Carson Wentz.
Eu acho que o Carson Wentz, se eu não me engano, ele vai receber do Eagles em torno de 32 milhões por ano. E assim, com certeza isso inflou o contrato que o Dak já estava querendo. Eu bati muito na tecla que eu não achava que o Dak merecia 30 milhões. Mas assim, analisando um pouco melhor, vendo o que o mercado tem, vendo que o futuro da NFL tem em quarterbacks, eu acho que valeria até 30, 34, 35, seria plausível. E assim, seria um valor que a gente ia falar, é um valor bem alto, mas tudo bem, entendeu? A gente se trabalha com isso, entendeu? Agora, 40 milhões, sim, sinceramente, eu acho que o Dak, ele tem um teto de crescimento como jogador que não vai aumentar muito do que ele já chegou hoje, do que ele já produz. Então eu acho que 40 milhões é muito para um jogador como ele. Eu acho que o Cowboys tem outros problemas ali com contratos que precisam ser resolvidos. E se você pagar isso tudo pro Dak, você com certeza vai complicar ainda mais essa situação financeira da equipe. E agora eu passo a voz pro Victor Hammond começar o chilique dele sobre o Cowboys. Não tem chilique. Eu concordo assim, em partes, porque a gente sabe que o salary cap dos times vão aumentando de temporada em temporada, de pouquinho em pouquinho, né? Questão de valor de mercado, inflação, enfim. Então, esses 40 milhões daqui a alguns anos, que provavelmente o contrato vai ser só de 5 anos, daqui a 5 anos, esses 40 milhões não vai ser do quarterback mais bem pago da liga. Então, eu entendo isso, não concordo com esse preço, acredito que o preço dele é na base dos 30 milhões, o valor dele nessa base aí. Aí o Ornelas mencionou que do Carson Wentz, 32, então o Prescott vai querer ganhar mais, até porque o Wentz teve uma temporada regular boa e só, foi isso que ele de liga, teve lesões, tudo, mas foi só uma temporada. Concordo muito com você nessa parte, viu? Eu acho que assim, o Eagles acabou pagando muito caro para um cara que fez basicamente uma temporada muito boa regular e uma outra temporada ok e 2 temporadas que ele perdeu por lesão. Então, e aí o Russell Wilson, como o Nascimento lembrou aí, é o mais bem pago, recebendo 35 milhões por ano. E o Prescott é mais bem pago, e ele vai conseguir ser, porque o George Jones vai pagar. E assim, e tem toda a questão de ter que pagar outros jogadores, que nesse ano já o contrato do Amari Cooper já acaba. O Ezekiel Elliott tá embaçando aí, fazendo holdout de férias no México, porque quer um novo contrato, mas faltam 2 anos para acabar o contrato dele. Tem o Jalen Smith, que é o linebacker, também tá encerrando o contrato nessa temporada. O Byron Jones também, que é Pro Bowler, também vai encerrar essa temporada. O DeMarcus Lawrence recebeu um baita de um contrato na off-season. Então, assim, o dinheiro tem que estar bem contado para esse time, para manter o nível que estava no ano passado e até melhorar, né? Que essa é a ideia. Então, eu acho que está pedindo muito, mas eu entendo que daqui 5 anos, que é quando o contrato dele deve ir até 5 anos, esses 40 milhões que ele está pedindo hoje, talvez não seja mais do cara mais bem pago, né? Lembrando que o Prescott, os Cowboys não tinham 3 anos seguidos com campanhas de mais vitórias do que derrotas, desde a época que o Tony Romo estava iniciando ainda, né? No começo dos anos de 2010. Então, fazia tempo que os Cowboys não conseguiam isso. O Prescott conseguiu. Ele tem mais de 65% de vitórias na carreira. São 32 vitórias e 16 derrotas. Então, outra coisa que eu lembrei também de uma estatística bacana é que desde que ele iniciou na liga, ele é o segundo cara que mais tem vitórias, que ele capitaliza a vitória no 4º período ou prorrogação, só tá atrás do Tom Brady, né? Então, acho que é um cara que, apesar da dificuldade de tá sempre ofuscado pelo Ezekiel Elliott, que eles iniciaram juntos, né? E aí depois parece que deu tudo certo só porque o Amari Cooper chegou no meio da temporada
pra frente, eu acho que é a hora dele se provar com um novo contrato, talvez mais motivado, enfim, é a chance dele. Só completando aí as informações que vocês falaram, né? Porque o Cooper e o Cowboys, ele tá tendo dificuldade para renovar também com outros jogadores, não é só o Prescott, né? O Cooper e o Elliott também estão em negociações. O Cooper tá até treinando normalmente, tá aí com a equipe, mas o Elliott tá fora, né? Por enquanto. Tem dois fatores muito importantes que é preciso levar em consideração. Um deles é que a gente está falando da franquia esportiva, da equipe mais valiosa do mundo, né? Esportivamente falando, incluindo todos os esportes. Hoje o Dallas Cowboys ele lidera a lista dos times mais ricos do mundo, né? Na recente pesquisa aí divulgada pela revista Forbes, eu acredito que esse deve ser o segundo ou terceiro ano consecutivo que a franquia de Dallas lidera essa lista da Forbes. Eu acredito que isso, de certa forma, também chama atenção. E uma coisa interessante foi de uma matéria que eu vi hoje do UOL, inclusive, do Lucas Chepo, um amigo meu aí de torcedores. Ele estava falando que alguns jogadores da NFL, eles estão reclamando por conta da disparidade de salários entre jogadores de NFL e jogadores da NBA, porque na NBA tem jogadores já chegando a ganhar 80 milhões de dólares. Foi, inclusive, uma das falas do Gurley, do Rams, ele falou que é uma loucura, porque ele falou que ele liderou a liga nos últimos 2 anos, e ele acabou de ver um jogador que ele nem sabe falar o nome ganhar 80 milhões de dólares por ano na NBA. Então, de certa forma, vocês acreditam que isso também é mais uma adição a este problema que não só o Cowboys está encarando agora, mas provavelmente outras franquias vão encarar futuramente com outros jogadores? Vocês acreditam que isso, de certa forma, interfira nessa vontade do Prescott, do Elliott e outros jogadores que querem ganhar valores acima do que a maioria estão ganhando hoje na liga? Assim, Nascimento, a grande diferença é a quantidade absurda de atletas, entendeu? Pra gente partir daí, entendeu? A base de salary cap da NFL é 188 milhões e 200 mil que uma equipe pode gastar, entendeu? Não é pouco dinheiro, sabe? Mas assim, você tem que distribuir para 53 caras, entendeu? Porque eu não sei, para falar a verdade, como a questão de ser salário de treinadores interfere de alguma forma nessa conta da NFL. Não, no salary cap é diferente. Certo. Mas assim, basicamente, um jogador, assim, mais uma vez, a minha opinião, não é... Um jogador na NFL, ele traz um impacto muito menor do que um jogador na NBA, entendeu? Tipo, o Kawhi Leonard chegando ou saindo de Toronto, ele por si só, ele vai impactar muito mais do que se o Dak simplesmente resolver sair de Dallas e ir para outro time, entendeu? Tem times muito bons onde faria ele jogar muito melhor, mas que não seria exclusivamente por conta de Dak Prescott, entendeu? Então eu acho que a NFL, os jogadores precisam entender isso um pouco melhor. Eu acho que o valor vai acabar aumentando, porque a gente sempre entra na discussão de salary cap, que acaba limitando às vezes algumas coisas, mas é o que mantém a NFL competitiva, porque assim, tem times que tem muito mais grana para gastar que os outros, isso é evidente. O time tem 188 milhões para gastar, e tem time, por exemplo, se você for olhar na lista, tem time que gasta, tipo, estourando 188 milhões, tem time que gasta 140, 160, 150, porque não tem de onde tirar esse valor, entendeu? Então eu acho que, assim, eu entendo, porque claro que os caras querem ganhar mais, né? Afinal de contas são atletas, vivem disso, mas eu acho muito difícil a NFL chegar ao nível, pelo menos num período, assim, um período curto de tempo. Eu não vejo a NFL se rendendo a isso para aumentar muito o salário dos jogadores, porque seria um negócio descomunal você ter um time de 53 caras e um cara ganhando 80 milhões por ano. E tem a questão também de que até saiu um estudo recentemente que os jogadores da NFL são jogadores que os segundos, né, jogadores que
ganham, né, na compensação em número de partidas que fazem durante um ano, né? É o esporte que mais ganha e que menos joga. Só perde pro lacrosse, se eu não me engano, que é um esporte muito popular nos Estados Unidos. E na Europa, né? Ali na Índia e tudo mais, Inglaterra. Então tem essa questão também, né? Além do que o Leonardo falou, da quantidade de jogadores que um elenco tem, né? Ah, sim, com certeza. E só complementando essas informações que vocês comentaram sobre o teto salarial, né, das duas ligas, a diferença ela é bem considerável, né? Porque a NFL é 188 milhões, né, de dólares para cada equipe, é o teto salarial. Lembrando que é para bancar um mínimo de 53 atletas, enquanto na NBA o elenco pode ter no máximo 17 jogadores, o teto salarial é de 109 milhões. Então, fica, de certa forma, bem mais fácil para uma franquia da NBA pagar um valor exorbitante. Né? Além do mais, também é preciso entender que tem um outro fator determinante nessa conta aí, que é a duração da vida útil dos jogadores. Né? Na NFL, por ser um esporte de alto risco de lesões, é bem provável que um jogador consiga ficar no máximo 3 temporadas sem alguma lesão grave. Então fica meio difícil das franquias arriscarem um contrato muito longo e, é lógico, um salário exorbitante. Né? Já na NBA, logicamente, os atletas se machucam menos, né? Geralmente ali dura um pouco mais, 4, 5 temporadas sem se lesionar. Alguns jogadores conseguem até ficar mais tempo do que isso, então é lógico que isso é uma variável muito importante nessa conta aí. Bom, Nascimento, de qualquer forma... Só pra gente fechar rapidinho, só pra até complementar isso que você falou, essa questão de valores, vídeo que tá acontecendo com o Rams agora, com o Gurley, porque o Gurley tá sendo noticiado, os problemas no joelho dele, tudo, e o salário dele é astronômico, e o Rams não tem o que fazer, porque se dispensar ele vai ter um dead money gigantesco com o salário dele, e é um cara que a gente já viu ano passado que o joelho tá com alguma coisa. Esse ano o Rams subiu no draft para trazer um outro running back que corre mais ou menos no sistema que o Rams usa. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Os caras querem ganhar dinheiro exatamente porque essa vida é curta, mas o time tem que muito pensar nisso, porque o Rams criou o problema financeiro de uns 3, 4 anos que vai custar muita grana por um jogador que acabou tendo um problema no joelho, e eles assim, se arriscaram dando um contrato de 5 anos para ele e acabou acontecendo isso. Sim, exatamente, foi ele o jogador que eu mencionei, que estava falando que era uma loucura, que ele achou injusto ver um cara que ele não sabe nem o nome ganhar 80 milhões de dólares. Foi justamente o Gurley aí do Rams, e tem esse fator que você falou, né? O cara que recebe uma grana considerável, né? Se eu não estiver enganado, é em torno de 14 milhões de dólares por temporada o salário dele. Não é o maior, né, dentro do Rams, o maior é do Aaron Donald, mas ainda assim é um valor bem considerável, se você for parar para pensar no teto salarial e na quantidade de atletas que uma equipe de futebol americano tem que pagar. Alguém mais quer complementar? Vamos só questão passar aqui para um outro assunto. Que às vezes a galera não entende quando a gente fala de contrato, é que assim, o contrato do jogador é muito diferente do que a gente vê em futebol, por exemplo, porque ele tem um valor, que é o valor final, se ele cumprir tudo, tem o valor garantido, que ele vai receber independente do que aconteça, e esse valor de salário dele, ele aumenta temporada a temporada, dependendo do contrato. E no caso do Gurley foi exatamente isso. O contrato dele hoje é um contrato que já é alto para um cara que tá com os problemas que aparentemente tá. O contrato vai aumentando, a grana garantida dele é muito alta, que o Rams tem que garantir. Então, assim, se mandar ele embora vai acabar, tipo, perdendo muita grana que não vai poder usar. Então, assim, só para complementar, tipo, contratos de NFL são um pouco diferentes de outros times, que, por exemplo, quando a gente fala garantido na NFL, o cara às vezes ele faz um contrato de 100 milhões de dólares e 64 é garantido. Então, se, por exemplo, ele jogar um ano e o time mandar ele embora depois disso, ou ele for contratado para outro time, o time vai ter que arcar esses 64 milhões e o restante do valor é arcado pela outra equipe, entendeu? É um valor, assim, claro que é muito difícil ter esse tipo de contrato, mas, assim, a questão de garantido para o que recebe, de como é feito, as cláusulas que os caras têm que bater, tem as mais incríveis. O Ed Lacy, para quem lembra dele, era um running back do Goiás aí, do Green Bay Packers. O Ed Lacy tinha cláusulas contratuais
que ele ganhava menos ou mais dependendo do peso que ele batia na semana, entendeu? Então, assim, contrato de NFL é um negócio muito difícil de se manejar. Sim, verdade. Bom, vamos seguir em frente, já falamos aí do menino mercenário, ídolo do Herman, né? Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Vai ser o MVP da temporada, hein? Já garanto. Prescott vai aí, deitar demais. Não vai. Para de se iludir. Bom, vamos agora falar de Antônio Brown. Antônio Brown também tem sido notícia nos últimos dias de uma forma um pouco curiosa, podemos dizer assim. Primeiro, né, ele questionou a questão da polêmica dos capacetes. Ele queria utilizar, na verdade, o capacete para várias temporadas acabou sendo vetado, né, pela NFL e tudo mais. Não quer jogar com segurança, basicamente. E sem falar que ele também já conseguiu algumas façanhas nessa off-season de NFL aí. Gostaria que vocês falassem, Antônio Brown, vamos polemizar, Antônio Brown percebeu que o Raiders foi uma péssima escolha e está tentando arrumar argumentos supérfluos para não jogar a temporada? Eu acho que o Raiders, ele sabia onde ele estava se metendo, né? É um time que tem bastante dificuldades, principalmente na defesa, mas a questão do capacete, a gente viu até o Tom Brady também reclamando, né? Então pode ser que seja uma questão que esteja afetando ele, vamos ver na pré-temporada como ele vai reagir jogando, né? A gente vai poder ver isso aí. E só que o Derek Carr é um quarterback que pode dar vida a ele, que não estava já muito animado com o que estava acontecendo em Pittsburgh, né? Então, ver para a gente poder entender qual que vai ser a motivação dele jogando pelo Raiders. Mas realmente, o Raiders, eu acredito que não venha para brigar por playoffs nem nada. E o Anthony Brown, acredito que estava ciente disso quando fez o contrato, né? Não sei se ele tá vendo que a situação tá pior ainda nos training camps da vida aí, nas atividades organizadas pelo time, antes ainda na off-season e tudo mais, se ele tá se sentindo tão motivado quanto no dia que ele assinou o contrato. Ele, até como eu falei, acho que ele sabia que a situação não era das melhores. Sobre o que cabe a Antônio Brown assim, quando ele fez a questão de sair de Pittsburgh por salário, por isso, por aquilo, eu acho que o Pittsburgh fez a coisa mais certa possível em ter feito a troca dele. Teve gente reclamando dos valores que envolveram a troca dele, falando que o valor não era bom, que o Steelers estava perdendo com isso, mas assim, o seu vestiário já não estava bom, você tinha uma bomba relógio e você mandou ele embora. Eu acho que assim, o vestiário do Oakland é uma bomba relógio instantânea. Você tem tanta coisa lá que pode dar errado que você sabe que vai dar. Você só não sabe qual bomba vai explodir primeiro. E por enquanto tá sendo Antônio Brown, entendeu? Eu acho que ele não participou dos primeiros training camps porque ele tava com uma lesão no pé que aconteceu durante uma sessão de criogenia, algum procedimento lá que ele passou, que ele queimou o pé. Aí ele não podia treinar direito com os companheiros. Aí agora vem essa questão do capacete. A questão do capacete, eu até entendo ele reclamar por uma questão até de costume dele, mas ele falando que se a NFL não voltar atrás, ele vai se aposentar e que ele não vai jogar. Eu acho que é um cara que, assim, ele já se provou muito na liga, assim, ainda mais por como ele entrou. O Brown foi um cara que entrou em sexta rodada, ninguém dava nada. E assim, talvez seja o melhor recebedor da NFL hoje, mas assim, não sei nem se ele tá tentando meter o famoso atrás louco, do Amari Cooper, né? Não sei se ele tá tentando meter um famoso louco pra tirar um pouco da responsabilidade se as coisas não derem certo. Mas eu concordo com o Herman na questão de assim, você assinou com um time que tá na mesma conferência que
que Kansas City Chiefs, que deve ter pelo menos uns próximos 2-3 anos voando, um Denver que assim tá numa rebuild, mas tem um quarterback experiente que não sabe até onde vai, o que dá pra fazer, se vai melhorar muito, se vai melhorar pouco. Então, assim, é um time que não deve brigar pra playoff, acho que nem... E o San Diego Chargers, né, cara? Que também é um time que vai brigar pro playoffs e pode até pro final de divisão, de conferência, talvez. Sim, eu tinha até esquecido do Chargers. Tipo assim, o Raiders tá mais próximo de ser o último da divisão do que ter qualquer chance de brigar por qualquer coisa. E assim, claro que ele sabia disso, eu acho que o Raiders... eu não consigo imaginar o Raiders nem num wild card num cenário ideal, sabe? E eu acho que o Antonio Brown não tá facilitando as coisas para um vestiário que ele teria que tentar ajudar por todo o carisma que ele tem, toda a história, e ele não tá ajudando muito. Na verdade, as contratações do Raiders foram contratações meio complicadas assim, de lidar com o vestiário, né? Não é só o Antonio Brown. O Antonio Brown é a cerejinha do bolo ali. A situação do Raiders, na verdade, ela já é bem complicada por si só, né? Uma franquia que está deixando o Oakland. Oakland comprou a ideia de ter uma franquia lá, apoiou o Raiders durante esses últimos anos, mas de repente se viu abandonada, né? A equipe simplesmente trocou a cidade aí. É a última temporada, né? Essa agora, do Raiders em Oakland. Acredito que sim. Então, é complicado pro Raiders, porque já não tem o apoio, né, da cidade, que é algo assim, que faz um pouco de diferença para as franquias, né? Não todas, porque a gente sabe que tem algumas que são itinerantes, até mesmo o próprio Raiders de certa forma uma franquia itinerante, porque já foi de Los Angeles, já passou por outras cidades. Fica essa sensação estranha, né? Eu acho que fica uma temporada, não vai ser das melhores novamente para quem torce pro Raiders, até por conta do que vocês falaram. Tem pelo menos duas franquias muito fortes dentro da divisão. Eu acredito que Chargers e Chiefs são equipes que, inclusive, na minha opinião, as duas devem chegar aos playoffs, e vejo uma delas como favorita a chegar à final de conferência. Não sei como vai ser pro Raiders essa temporada. Vai ser muito difícil mesmo. Também concordo com vocês. Se fosse para arriscar um palpite, eu acho que ficaria em último na divisão. Com uma campanha melhor do que a do ano passado. A do ano passado foi bem fraca. Até me surpreendeu, assim, porque o Raiders veio de um ano muito bom, em 2017, e 2018 foi o desastre que foi. Acho que esse ano não vai ser o desastre que foi da última temporada, mas também não vejo uma equipe com chances de chegar aos playoffs, não. Não vejo o Raiders tendo mais do que 6, 7 vitórias. Teve um 4-12 ano passado, né? Eu acho que assim, era a primeira temporada do John Gruden e tudo mais, então a gente sempre entende um pouco disso, mas eu acho que o que o Raiders tem esse ano, considerando a divisão, considerando tudo mais, se ele tiver uma temporada com 6 vitórias, eu acho que já tá de ótimo tamanho, considerando conferência, considerando vestiário, considerando tudo. Bom, esses foram os assuntos principais, né, galera? Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não passam vontade, comentem aí o que vocês querem falar, Ornelas, Herman, passa aí pra gente mais alguma coisa que de repente vocês gostariam de falar dessa primeira semana e o que vocês esperam aí da segunda semana, quais jogos, na opinião de vocês, de repente pode chamar a atenção aí pro fã de NFL. Bom, só pra gente fechar, né, porque a gente tá fazendo esse primeiro podcast, a gente vai querer sempre saber o que vocês estão achando, mas assim, minhas expectativas pra semana 2 são a gente ver um pouquinho mais já dos times titulares. Eu acho que a semana 2 e 3 são onde a gente vê mais um pouco de titulares tendo repetições, né? A primeira e a última são realmente os caras que estão brigando por algum lugar no time, que estão atuando, né? Não, assim, eu acho que pré-temporada, eu acho que a gente sempre tem que dar uma atenção especial para calouros, principalmente calouros de primeira rodada. São jogadores que a gente ainda tem que ver. Assistam o Oakland Raiders, vejam Nathan Peterman quebrando a realidade e tendo o melhor QB rating da semana 1. Para quem não conhece, o Peterman foi um desastre de quarterback no Buffalo Bills.
teve, se eu não me engano, acho que 11 interceptações em 3 jogos. Foi contratado pelo Oakland Raiders, teve elogios de John Gruden e teve uma partida muito legal na semana 1. Brincadeiras à parte, eu acho que assim, aproveitem a pré-temporada, aproveitem o Game Pass de graça, vejam seus times, vamos torcer pelo confronto de brasileiros que teremos na semana 2, né? Bucks enfrentando Dolphins. Cairão com certeza vai entrar em campo. Meu amigo Cairo, né? Comentarista, né? Do Band Esportes comigo, né? Dá licença. Claro. Caio Santos com certeza vai tá brigando por vaga no Bucks. Duzão a gente não deve ver ele em campo, mas vai ser bem legal esse confronto de times brasileiros, de times ali da Flórida. E é isso, da minha parte. Bom, para mim, fechando o nosso podcast aqui, vamos ter aquela estatística aleatória da semana 1, que pode estar até porque nessa primeira semana de tivemos 118 faltas de holding, de segurada. E a média dos últimos 3 anos era de 50 na primeira rodada, né? Em 2016 foi 54 holds, em 2017 56, em 2018 48. A tendência é que sempre mantivesse por ali, só que tivemos um crescimento de mais ou menos 300%, né? Sendo que a gente vendo em 2019 foram 63 holdings marcados do ataque em jogadas de passe, 63, o que representa 53% dos holds marcados, sendo que nas outras temporadas, nas 3 últimas que eu fiz as anotações, essa média de holding do ataque em jogada de passe girava em torno de 43% a 46%. Então, é um termo para a gente colocar em discussão se é uma tendência, né? Esses holdings marcados pelo ataque em jogada de passe, se isso vai ser levado para a temporada regular, né? Eu já vejo isso mais até como problema, assim, claro que é um número absurdo, né, ainda mais em comparação com os outros, mas eu acho que é muito da questão de jogadores muito novos, de caras que estão sendo testados, né, na Não, mas liga. até aí era a primeira rodada dos outros anos também, Não, entendeu? Exatamente, eu concordo com você que o número é muito absurdo, mas as regras, que assim, acho que na pré-temporada se testa até a arbitragem, sabe? Mas assim, eu acho que é realmente um número absurdo. Mas eu acho que esse número durante a temporada regular a gente não vê ele acontecendo tanto, ou talvez a gente vê isso caindo um pouco, porque assim, o jogo da NFL é muito mais aéreo do que terrestre hoje em dia, e quando você acaba usando às vezes sistemas de pré-temporada, que são sistemas mais básicos, né, às vezes que os jogadores têm que cumprir, o jogo terrestre acaba se prevalecendo um pouco, e se favorece esse tipo de situação faltosa, mas concordo com você de que é um número absurdo, e vamos torcer para ele diminuir, porque senão o jogo realmente ele fica muito, já é um jogo muito demorado, se torna ainda menos assistível para quem às vezes tem pouco costume ou que não assiste a NFL regularmente. Pois é, e alguma outra estatística aí que queria destacar, Herman? Só essa mesmo? Só essa mesmo, né? A gente também, um destaque legal que a gente estava comentando até em off, do Daniel Jones, né, dos Giants. Nessa primeira rodada ele foi 100% nos passes, tentou 5, acertou 5, teve uma campanha bacana, né, de quase 70 jardas, marcou o TD na vitória contra os Jets. Então a gente está esperando, ansioso, nas primeiras derrotas dos Giants, com o Eli Manning de titular, pra galera pedir o menino Jones aí, né? Ai, gente, parem de matar o menino Eli Manning. Ele vai ser titular ainda pelo menos uns 2 aninhos em Nova York, porque o Daniel Jones não tem nada na manga de diferente, a menos que o Eli Manning faça algo total, assim, coisas mais absurdas do que a gente já viu. Eu acho muito difícil o Daniel Jones ter jogos, né, nessa temporada, a menos que tudo a vaca vá pro brejo no final e seja o que aconteceu com o Mahomes na primeira temporada dele, quando ele jogou acho que 1 ou 2 jogos, mas, Deus, não torcemos mas se o Eli tiver algum tipo de lesão, porque o Daniel Jones é um cara que veio do draft com características muito parecidas do Eli, e eu acho que assim,
ele tá num lugar legal para ele aprender, entendeu? Eu acho que ele deu muita sorte, porque ele foi muito rich na sexta. Mas assim, não apressem o menino Daniel Jones, ele vai ter tempo para errar, ele tá num lugar onde se erra bastante. Então, vamos dar um tempo para ele, para também não apressar demais e não estragar o jogador, que para mim foi uma coisa que acabou acontecendo até com o Josh Rosen em Arizona. Ele foi colocado na pressão muito cedo, não estava pronto e a gente já viu o que acontece quando é colocado nessa situação. Pois é, galera, então foi isso aí, vocês ouviram aí os nossos especialistas, Vitor Herman, Matheus Ornelas, comentando sobre a NFL. A NFL aqui no Primeira Descida, sim, Primeira Descida, que é a casa do futebol americano em São Paulo, mas que agora tem o timeout, aquela pausa que a gente dá no FABR, no futebol americano jogado aqui em São Paulo, para falar da NFL. Afinal de contas, a NFL merece todo o destaque possível de todos os portais que cobrem esportes americanos, ou sejam só exclusivos de futebol americano. Sabemos, lógico, que é impossível não conseguir associar, pelo menos quem acompanha o FABR, com certeza, em algum momento, foi a NFL que despertou essa paixão nele, então não tem como a gente deixar a NFL de lado. Gostaria de agradecer aí ao Vitor Herman, ao Matheus Ornelas pela participação, e que vocês deem aí o último pitaco de vocês aí, para a gente poder encerrar esse primeiro podcast do Time Out aqui no Primeira Descida. Bom, só agradecer o Nascimento, agradecer o Herman. O podcast era uma coisa que a gente estava querendo fazer há bastante tempo. É uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer para abraçar ainda mais o público do Primeira Descida com a gente. Pedir desculpa pelo tempo desse primeiro podcast, que realmente ficou muito grande, eu acho. Acho que a gente pode trabalhar com uma coisa até bem menor. E é isso. O que vocês gostarem, deixem suas dúvidas, questionamentos. Às vezes algum tema que vocês acharem legal a gente falar, a gente vai estar comentando por aqui. Estatística, se vocês quiserem enaltecer coisas boas como o Miami Dolphins, também fiquem à vontade. E é isso, agradecer mais uma vez todo mundo e muito obrigado por estar escutando a gente. Valeu, pessoal, da minha parte também, agradeço desde já a audiência de vocês aí, vão mandando sugestões, a gente vai estar sempre disposto a ouvir e melhorar. A questão do tempo mesmo, a gente às vezes se empolga de conversar, né? O podcast acaba sendo esse bate-papo informal e tudo mais, mas claro, tem que ter as suas regrinhas para poder ter um bom andamento. E é isso, pessoal, vamos nos vendo aí, espero que semanalmente, talvez de 15 dias, dependendo das notícias durante a pré-temporada, e acho que semanalmente, né, numa periodicidade legal para falar de NFL toda semana, e nos vemos no Super Bowl com o Dallas Cowboys. Bom, depois dessas ilusões com golfinhos e vaqueiros, também vamos despedindo. Rodrigo Nascimento. Dolphins e Cowboys jogam essa temporada, hein? Pois é, vai ser interessante esse jogo aí. Vamos pensar em algo bacana aí pro podcast quando esse jogo acontecer. Quem sabe uma apostinha entre vocês dois aí, vamos pensar no assunto. E é isso, galera. Eu topo porque eu confio em Ryan Fitzpatrick, o meu herói, meu camisa 14. Meu Deus. Vamos fazer o que cada um tem um herói que merece, né? Bom, é isso, galera. Bom, agradeço a todos que curtiram aí o podcast, dicas, sugestões, tudo mais, entre aí nas páginas do Primeira Descida nas redes sociais, tem o Primeira Descida no Facebook, tem o Primeira Descida no Instagram, os nossos parceiros aí, Ornelas, Herman, Matheus Pinheiro, Simões, também possuem aí seus perfis no Twitter, tá? Podem procurar lá que vocês encontrarão eles, fora durante os jogos aí do FABR, sempre estamos presentes aí na cobertura dos principais jogos aqui do estado de São Paulo, então com certeza você vai encontrar alguém do Primeira Descida lá, lembrando que o Primeira Descida está fazendo aí a cobertura nesse segundo semestre das principais competições envolvendo as equipes paulistas de futebol americano, então BFA, BFA2, Pick Six Cup, com certeza você vai acompanhar tudo sobre essas competições aqui no site do Primeira Descida, primeiradescida.com, Primeira Descida, a casa do futebol americano. Vou me despedindo daqui. Agradeço novamente a todos que tenham ouvido o podcast e se preparem que em breve teremos mais uma edição do Time Out, a NFL dentro do Primeira Descida. Obrigado a todos.